Vamos falar sobre obras no município. O secretário adjunto da Secretaria de Infraestrutura aqui da Prefeitura de Blumenau, Alexandre Bongrat, está conosco aqui no estúdio e vamos começar falando já das obras paradas em função da operação do GAECO e, claro, além das obras paradas, aquelas que seguem em andamento e aquelas que ainda vão ser iniciadas. Secretário, muito bom dia, obrigado Bom aqui dia, pela vinda, Arnaldo. Clube. Muito obrigado. Eu fico com satisfação estar aqui novamente nesse estúdio e ainda mais na sua presença aqui dos nossos ouvintes. Então, muito obrigado. Tá certo, então. Secretário, eu sei que a gente não quer chover no molhado aqui, não é, nessa questão aí das obras, mas esse é um ponto muito importante para a gente fazer esse acompanhamento, que acho que a coisa muda todo dia, né? Inclusive na questão da ponte da Itopava Norte, que já vai falar a respeito. Mas de um modo geral, assim, quantas obras hoje que realmente estão paradas em função das investigações do GAECO? Nós temos 23 contratos que foram afetados diretamente sobre essas obras. Eu tenho mais obras, né? Até eu não sei, mais de 30 obras, mas são 23 contratos, basicamente. E desses contratos que foram afetados pela decisão judicial, o que ele impactou, Arnaldo, para a população entender? Ou seja, as empresas envolvidas aí perderam capacidade financeira, né? Tiveram bens indisponibilizados e o que aconteceu foi a desmobilização de canteiros de obra de uma só vez, funcionários mandados embora e assim por diante, não tem insumos. Hoje, qualquer pagamento que seja feito para esses contratos tem que ser feito por depósito judicial. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 obras aqui que elas foram concluídas 100%. 100%, ou seja, mas do ponto de vista jurídico, ela não está concluída ainda, porque falta um prazo. Então eu tenho que pedir um aditivo de prazo. Eu tenho que ter uma autorização judicial, porque qualquer novo ajuste é imprescindível a autorização da Justiça. Então nós estamos com um gargalo muito grande na Secretaria. Muito dessas obras que estão 80%, 90%, 30%, por essas empresas, nós vamos ter que fazer primeiro o levantamento e a extinção para dar início a uma nova licitação de uma forma urgente desse remanescente. Até para o ouvinte aqui acompanhar, recuperar a informação, tem o problema daquelas que não iniciaram, que o Ministério Público ordenou que não fosse assinado o contrato com elas, mas o problema está aí nessas em andamento, que o Ministério Público autorizou que elas continuassem, mas tem o problema financeiro que você citou, né? A Prefeitura, se depositar o dinheiro e fazer o pagamento não vai necessariamente para elas não pagam os funcionários, Exatamente. não pagam o equipamento e aí abandonam a obra. Dessas que estão em andamento e, digamos, abandonadas, quantas nós temos? Olha, eu tenho aqui praticamente obras assim que não começaram ainda, que foram afetadas, né? Como a empresa tem obras com 22%, 25%, 80%, ou seja, depende do quantitativo, do momento que está a obra, mas assim, em termos de verificação, nós já fizemos assim, Arnaldo, e até para a população entender, o levantamento remanescente. Porque, por exemplo, como é que eu vou extinguir o contrato de uma empresa dessa? Ela tem que ser notificada, temos que fazer o levantamento, medição, falta pagar X. Eu tenho que depositar esse X judicialmente. Como elas perderam grande parte da capacidade financeira, é que houve esse imbróglio de forma assim extraordinária, ao mesmo tempo, em vários pontos da cidade. Eu tenho obra aqui no norte, no centro, na região sul. Vamos pegar o norte ali. Começar ali pela Ponte Santa Catarina, que é bem complexo ali, né? Na Rua 2 de Setembro ali. Ali o contrato já foi rescindido ou vai ser ainda ali com a empreiteira? Ali da perto da Parada 1 ali. Aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui obras, são tantas obras, né? A Ponte Santa Catarina, que é uma das maiores aí, mais afetadas, né? Até esse tempo atrás a gente tinha um levantamento que tinha 57% de andamento, né? Mais ou menos, né? 60%. Então, foi afetado também em função disso. Mas isso ali, como é que você... Esse contrato ali já foi rescindido ou vai ser ainda não? Nós estamos fazendo no processo de rescisão. Porque o que acontece? Você tem que fazer a medição. Foi 62% do contrato cumprido. Então você tem que fazer a nossa parte de fiscalização, fazer a medição à falta, 38%. Comunicar à empresa, pronto. Então faz o pagamento remanescente, deposita judicialmente, comunica a extinção por ato unilateral da administração, mas eu tenho que notificar a empresa.
para dar início a uma nova licitação. Ó, era 38%, vamos atualizar os valores e vamos licitar esse percentual remanescente que falta para a conclusão da Quer obra. dizer, tem que extinguir todo o processo Exatamente. atual para depois poder Exatamente. licitar nova. O Arnaldo, nós estamos com um grave problema jurídico, mas eu não posso criar outro, né? Então, hoje é celeridade, lei e urgência. Essa é uma determinação da administração, do prefeito e do secretário Dirk. Nós estamos com várias equipes analisando. Tanto que nós já fizemos levantamento e nas próximas semanas a gente vai dar início aí a grande parte de extinção de contratos e tudo com apoio da Procuradoria-Geral do município. Ou seja, eu necessito, nesses casos aqui, a autorização judicial até para fazer aditivo de prazo. Eu não posso, porque ajuste na decisão judicial, está muito claro, qualquer tipo de ajuste eu tenho que ter autorização judicial. Está proibido, a administração não pode fazer. Até porque estaria fazendo um aditivo com uma empresa investigada Exatamente. por causa de outros aditivos, Exatamente. em muitos casos. Até né? porque, para a população entender o que é aditivo. Aditivo é um instrumento contratual, você tem um contrato principal, você estabelece mais cláusulas. Pode ser de supressão, de valor, de prazo, de quantitativo, de material. Então, esse termo aditivo é um termo muito comum para a existência de um contrato que já existe. Bom, vou aproveitar e pular um pouco aqui, então, secretário, para a gente falar assim, de obra nova, porque a da ponte, quando a gente fala Santa Catarina, para o ouvinte não confundir, né? A gente falou ponte Santa Catarina lá perto da Parada 1. Aí tem a ponte da Rua Santa Catarina, que aí no caso é a ponte Irineu Bornhausen, né? Essa ponte ali da Itopava Norte, aliás, a ponte da Irineu Bornhausen é antiga, né? Essa ponte paralela Irineu Bornhausen. Foi feita ali, está sendo lançada a licitação então, não é? Mas não chegou a ser assinado o contrato lá com as empreiteiras antigas, a Pacopedra e a Freedom? Não, porque justamente isso, os efeitos da decisão judicial da operação ponto final, ela impede, no âmbito municipal, estadual e nacional, de novas obras. Então, por exemplo, nesse caso aqui era um consórcio e foi afetado. Então, né? E por consequência, a segunda colocada tinha um preço maior, porque é uma concorrência pública, então quem tem o menor preço, a melhor técnica é prestigiado. Então, nesse caso aqui... Não tinha como chamar o próximo, então? Não tinha, era mais caro que o valor oferecido então, para a construção. Seria mais barato lançar a licitação nova, então? Exatamente, foi relançada. E como é que está o prazo aí? Foi lançado agora? Não, foi lançado, foi... Agora é semana, né? Não, foi, acho que semana, o secretário Dirk assinou o edital, acho que foi semana passada. Semana passada. Está adiantado e com esses... Até para a população entender, Arnaldo, o que acontece aqui nessas operações da ponto final dessas obras aqui. Por exemplo, a primeira colocada, ela ganhou, está envolvida. Aí vou chamar a segunda, também está envolvida. Vou chamar a terceira, um exemplo, está envolvida. Então, por exemplo, nesses casos aqui, por vezes o segundo ou terceiro colocado tem um preço maior que foi oferecido. Mas nesse caso ali da nova ponte ali, todas as classificadas na sequência estavam envolvidas? Não. Ou o problema era preço também? Não, era preço, né? no segundo colocado era preço e algumas questões, digamos assim, que não foram atendidas. Então, não valeria a pena... Não estaria habilitada no caso, Sim, né? exatamente. Ali seria 50 milhões de reais do BRDE, não é? Para fazer a ponte, mais aquele arrumar a rua ali de acesso, a praça, o contorno ali, né? Tipo um binário, né? Ali, como é que fica essa questão, né? A questão legal e a questão... Você tem um dinheiro que é um empréstimo do BRDE, né? Sim. E aí tem um prazo para usar essa verba, para fazer essa ponte. Como é que fica isso? Não, é justamente isso. Nós conseguimos aí a captação desses 50 milhões, mas o problema é o seguinte, agora temos que aguardar a licitação, que é concorrência, é presencial, e quem der, ou seja, o melhor preço e menor dentro dessa possibilidade é o que vai ser o vencedor. Certo? Mas uma das questões é as consequências desses atrasos, né? Perder dinheiro, pagar mais juro, tudo isso. Vocês estão conseguindo renegociar com os financiadores? Nesses casos, esses contratos aqui, sim. Mas no caso específico, como já tem o edital e vai ser deflagrado a licitação de uma forma imediata e presencial, está tranquilo com relação a essa parte desses 50 milhões. Não se perde o dinheiro não nesse se perde caso, dinheiro. né? Nesse caso, não. Está adiantado.
temos o edital, tudo certo. A gente falando, claro, não dá para citar todas as obras, né, em andamento, mas sim tem aquelas que são mais volumosas, não é? Que chamam mais atenção. Também uma que está em andamento, que é a Rua Doutor Pedro Zimmermann. Eu queria entender o que está sendo feito na Doutor Pedro Zimmermann que está afetado, porque parece que tem dois projetos diferentes ali, né? Um é esse andamento ali perto da Uniaselv, né, nesse primeiro trecho ali, e depois o projeto lá para a reurbanização lá na frente. O que está afetado é essa parte aqui antes do viaduto da Mafisa só? Ali, o que está acontecendo? Ontem e durante a semana toda, muitas pessoas ficaram, assim, digamos assim, e com razão, da paralisação das obras na Frederico Ienzi, um exemplo. Sim. Né? E por quê? Uma dessas empresas estava fazendo manutenção, nós fizemos notificação, conversamos, e ali o trecho é de 1.250 metros. Então, para não gerar mais problema para a população, nesse caso específico, Arnaldo, nós vamos terminar esse trecho para começar o segundo. Com relação ali a Pedro Zimmermann, né? Uhum. A Pedro Zimmermann. Pedro Zimmermann. Nesse trecho, vou perguntar, primeiro o trecho da Parada 1 até da antiga Parada 1, né, do Terminal do Aterro, até o viaduto da Mafisa, né? Sim. Então, por exemplo, nós temos ali fase de expansão, de desapropriação, que uma parte da via da Pedro Zimmermann vai ser aumentada, né? Mas, por exemplo, nesse caso específico aqui... Mas ali está paralisado, né? Tem um trecho onde tem obra que está envolvida da operação ponto final, está paralisado. Uhum. Está toda paralisada em função dos efeitos financeiros que... Sim, né? Mas todas elas? Sim, agora já puxando para o geral, todas elas estão... Grande parte das obras está paralisada e alguns locais sendo feita manutenção, mas essa manutenção feita por parte dessas empresas que estão assim envolvidas não está sendo suficiente para dar continuidade. Então, o que vai, dentro de uma análise bem técnica que nós estamos fazendo, de fazer também a extinção do contrato e abrir nova licitação, apurar quanto foi feito para dar início. Hoje, a nossa urgência é dar início a essas novas, não podem ficar paradas, são mais de 30 obras, são 23 contratos que estão praticamente, afetou toda a cidade de Blumenau. Secretário, o senhor sabe dizer aí na sua secretaria, Secretaria de Infraestrutura, em função dessas obras, quantos fiscais de contrato diferentes tem para todas essas obras aí, esses 23 contratos aí? Quer dizer, são todos fiscais diferentes ou o mesmo fiscal ele fiscaliza mais contratos, mais obras? Não, nós temos uma equipe de fiscais e pode ocorrer sim que um fiscal, porque são engenheiros, são técnicos, sim, né? Não só o fiscal do contrato, no sim, caso, né? São técnicos para apurar, porque ele faz a medição, ele verifica conjuntamente. Então nós temos uma equipe, digamos assim, de uns 10 ou 12 fiscais. E é possível sim que em um contrato o fiscal possa estar em outro contrato. Isso é normal. Agora, os fiscais, o gestor do contrato, né, aquele que deve fiscalizar o contrato, certo, não só a obra na medição, sim, que no caso é o engenheiro. O fiscal de contrato, aqueles que estavam no período anterior, quando as obras foram investigadas aí pelo GAECO, eles foram mudados ou são os mesmos fiscais ainda? Não, nesse caso nós só temos algumas situações específicas por força de decisão judicial, mas em grande parte, que eu posso até verificar e afirmar, estão praticamente os mesmos fiscais, porque são pessoas técnicas aqui da própria secretaria. Não estão sendo investigadas, no caso? Não, exatamente. Bom, secretário Alexandre Bongratz, a gente falando sobre as obras aqui, principalmente as obras afetadas aí pelo GAECO, tem aquelas que a gente sabia que até estavam em andamento, o senhor falou que a maioria está paralisada, eu não lembro de todas elas, mas tinha Divinópolis lá na Velha, tinha algumas, sabe como é que está a situação? Alguma que esteja correndo tudo normalmente, não? Por exemplo, aqui a Divinópolis está em andamento, né? Um exemplo, ela está em andamento, mas justamente como está afetado com relação a essa parte, a empresa também foi afetada. Então, houve desmobilização por parte delas, em função da inanição financeira de alguns locais. E como eu falei, todas essas obras aqui, inclusive essa, nós estamos fazendo, já apuramos praticamente, ou vamos dar a continuidade, que eu acho muito difícil, Arnaldo, e fazer extinção. Mas como eu falei, eu preciso de autorização judicial em muitos desses casos. Então, para a população entender, não é fácil. Temos um problema jurídico, eu não posso criar outro. É a legalidade.
princípio nosso é atender dentro da lei. E nesses casos específicos aqui, inclusive da Divinópolis, da Frederico Jensen e outras, é feita a apuração, e se nós entendermos que não está a contento, vamos fazer a extinção e licitar o remanescente. Esse é o caminho que nós temos, Arnaldo. Da Divinópolis, o Edson tem a observação direta. Tenho. Está em andamento, está faltando só colocar o asfalto agora, porque a macrodrenagem foi feita toda. E colocaram aí o asfalto na Divinópolis, porém a entrada onde é que foi feita a macrodrenagem, onde é que alagava, que era Alfredo Morte, está no chão, em estrada de chão. Sim. Passaram uma camada ali com aquele que chamam de burro preto, lá que é o que leva o asfalto, que passou aquela camada de asfalto, colocaram lá, passaram a patrola para tentar resolver os buracos, mas não conseguiram, porque agora com a chuva, de novo, está cheio de buraco. E o comércio ali é afetado também, né? Divinópolis, Frederico Jensen e assim por diante. Então, Exatamente. veja só, os efeitos que advieram da Operação Ponto Final, ela influenciou, impactou, assim, de uma forma nevrálgica na estrutura dessas empresas. Então, por exemplo, elas não têm mais continuidade. Então, extingue-se e faça uma nova licitação, que é o caminho que nós estamos. Faltando só esse detalhe, deve estar em uns 80%, 85% mais ou menos a conclusão da macrodrenagem. Alguma perspectiva dessa continuação da Divinópolis para que terminem a Alfredo Morte e acabe com a poeira naquela região? Sim, nós vamos fazer uma nova licitação. Não tem o quadro que eu tenho aqui para apresentar para a população é justamente esse. Foi feito levantamento e vai ser caminhado para uma nova licitação. Não tem outro caminho, certo? Esse é o caminho. Então eles mais continuam central. fazendo paliativo lá, passando a patrola só para tirar os buracos por enquanto. Exatamente. Porque o que acontece, gente, eu não posso extinguir o contrato. Como eu falei, tem situações aqui que para mim fazer um ajuste, eu tenho que notificar, eu tenho que comunicar ao Poder Judiciário dessa situação, porque se eu não fizer isso, quem está incorrendo em ilegalidade somos nós. Então é lamentável, eu sei que isso é muito complexo, mas a população pode ficar tranquila. Vamos dar celeridade, estamos analisando cada caso de forma específica com equipes muito técnicas para dar encaminhamento às novas licitações em semanas, né? Secretário, alguma obra envolvida em tudo isso que seja problemática, mas que esteja relacionada a uma questão de proteção em função de desastre climático, por causa da expectativa do El Niño, alguma que pode prevenir enchente, que pode prevenir enxurrada ou alagamentos e que esteja comprometida aí e seja urgente para fazer? Olha, nós fizemos essa semana, acho que até assinei 5 editais, né, de obra de microdrenagem, de taludes, assim por diante. Está sendo feito, né? E principalmente a questão aí de manutenção de ribeirões, né? Que é por muitos anos, até interessante falar isso, Arnaldo, não foi feito assim a parte de limpeza e de rio e ribeirões, né? Muitos assoreados, aqui a gente passa pelo Ribeirão Garcia. Mas essa é a sua secretaria que está fazendo? Não, ou é de serviços urbanos? Não, de serviços urbanos, mas Claro. a gente tem acompanhado, Uhum. a gente tem acompanhado o secretário José de forma assim muito atuante, tem feito e acompanhado isso. Nós tivemos reunião ontem. Então, hoje, a nossa preocupação é dar celeridade e legalidade. Mas sim, nós temos obras, inclusive de macrodrenagem, que estão vindo. Só estamos aguardando aí a liberação de recursos pela Caixa Econômica Federal. Mas daí nada a ver com a operação do GAECO, né? Não, nada a ver. Estão livres disso. São grandes obras que estão por vir aí de macrodrenagem para a cidade de Blumenau. Ok, então. Secretário, muito obrigado aqui, secretário Alexandre Bongrat. A gente teria muita coisa para falar das várias obras. Quero pegar esse mapinha que o senhor tem aí na frente também para a gente fazer esse acompanhamento para o ouvinte, o morador também ficar por dentro, mas obrigado por essa visão parcial aqui sobre a situação. Muito obrigado ao Edson, ao Arnaldo, que eu conheço de muitos anos aqui, e obrigado aqui novamente à Rádio Clube por estar mais uma vez aqui. Já estive também do outro lado do microfone. Que é muito bom também. Então, muito obrigado a você e o ouvinte, Arnaldo, pode ficar tranquilo. A cidade de Blumenau nós estamos fazendo com celeridade. É catastrófico, é excepcional, é ruim, mas nós vamos dar a resposta. Celeridade, legalidade e urgência na questão dessas obras. Tá certo. Muito obrigado, então, Alexandre Bongrat, secretário adjunto da Infraestrutura aqui de Blumenau, falando conosco na Clube.